Relativamente à providência da restauração, este período foi dividido em 3 períodos. O período da Reforma, o período dos conflitos religiosos e ideológicos e o período de amadurecimento da política, economia e ideologia. Período da Reforma. O período de 130 anos da Reforma começou em 1517, quando Martim Lutero ergueu a bandeira da Reforma protestante da Alemanha e durou até ao final das guerras religiosas resolvidas pelo Tratado de Westfália em 1648. Nos finais da Idade Média, a mente original do homem estava reprimida. O seu livre desenvolvimento bloqueado pelo ambiente social do feudalismo e pela secularização e corrupção da Igreja Romana. Os europeus medievais foram levados pelos impulsos dos seus corações a romper com o seu ambiente social e a abrir o caminho para a restauração da sua natureza original. O movimento tipo Caim começou com um reviver do helenismo, a cultura e filosofia da Grécia Antiga e de Roma, e deu origem à Renascença, cuja ideia principal residia no humanismo. O movimento Tipo Abel começou com um reviver da herança hebraica de Israel e da antiga Igreja Cristã e deu origem à Reforma Protestante, cuja ideia principal residia na fé em Deus. A Renascença. A Renascença nasceu da busca externa da natureza original da Europa medieval. Levou a um movimento para reviver a herança clássica do helenismo. Assim, o humanismo renascentista. Este movimento nasceu em Itália no século XVI. No século XIV. Apesar de ter começado como um movimento assente no pensamento, na vida da Grécia clássica e de Roma, depressa assumiu uma proporção tal que transformaria por completo o tipo de vida medieval. Este movimento expandiu-se além da esfera cultural para atingir todos os aspectos da sociedade, incluindo política, economia e religião. Isto é a Renascença. À medida que os europeus procuravam realizar as aspirações internas da sua natureza original,
Eles exigiram o regresso do espírito do antigo cristianismo, levando a um movimento para reviver o hebraísmo. Quando o Papa iniciou a vender as indulgências em 1517, acendeu-se um movimento de protesto contra este abuso que eclodiu na Reforma Protestante sob a liderança de Martim Lutero. Vocês sabem o que eram as indulgências? Sim. Sabem? Sabem? As pessoas pagavam para que os padres redimissem os seus pecados. Exato. Mas depois essas indulgências foram usadas para construir Exato. uma igreja. O Papa fez uma invenção que não tem base absolutamente nenhuma nas Escrituras nem nos ensinamentos do Antigo e Novo Testamento. Ou seja, sabendo que o desejo de todas as pessoas é poderem realmente conseguir salvação depois da sua morte, então o Papa, baseado nisso, disse: ok, todos aqueles que comprarem indulgências quer dizer, perdão, essas pessoas recebem o perdão de todos os pecados e vão direitinhos com uma seta para o céu quando morrerem. Eu quero uma indulgência. Eu quero. Não, claro que as pessoas não pensaram em está certo, não está certo, é possível, não é possível, e começaram realmente a comprar essas indulgências. Ora, é baseado, isto foi uma das condições que realmente levou Martim Lutero a uma discordância total com essas indulgências. E levou Martim Lutero a uma reforma. Portanto, a reforma protestante foi iniciada por Martim Lutero e tinha em conta ver todas essas coisas de abuso da autoridade e que não tinham fundamento nenhum nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Isto a reforma protestante começou em 1517 e as chamas dessa reforma tornaram-se fortes e depressa se espalharam até à Suíça sob a liderança de Ulrich Zwingli, a França sob a liderança de João Calvino e a nações como Inglaterra e Holanda. As guerras da religião que envolveram os movimentos protestantes continuaram por mais de 100 anos, até 1648, quando o Tratado de Westfália pôs termo à Guerra dos 30 anos. O período dos conflitos religiosos e ideológicos refere-se aos 140 anos desde o estabelecimento firme do protestantismo com o Tratado de Westfália 1648 até à Revolução Francesa em 1789.
À medida que as pessoas continuavam a busca de satisfação dos desejos internos e externos provenientes da sua natureza original, elas não conseguiam evitar divisões na teologia e disputas entre filosofias que surgiam no livre exercício da fé e do pensamento. As perspectivas de vida de tipo Caim, de tipo Abel e de tipo Caim desenvolveram-se durante este período. A perspectiva de vida tipo Caim, o humanismo da Renascença, elevou os seres humanos e o mundo natural acima da devoção a Deus. A Renascença estabeleceu uma nova perspectiva de vida que procurou a compreensão do universo através da razão e da experiência humana, da lógica e da ciência experimental. A verdade através da experiência, do empirismo. Portanto, a Renascença deu origem a uma perspectiva de vida que encorajava as pessoas a buscar aspirações externas, bloqueando o seu caminho até Deus e conduzindo-as ao reino de Satanás. Por este motivo, é chamada de perspectiva de vida tipo Caim. A perspectiva de vida tipo Caim desenvolveu-se através do iluminismo e, maturando, transformou-se no marxismo, o qual tornou-se a base do mundo comunista. Karl Marx era filho de um pastor cristão. E ele pensou que devia realmente construir uma ideologia que pusesse fora tudo o que era religião. Por isso, nos países comunistas não é permitido religião. Agora, modernizaram-se, todavia, têm o controle absoluto da religião, apesar dela continuar. É o caso de Putin e da Igreja Ortodoxa de Síria, onde realmente pensa tal e qual como Putin. A Reforma espalhou filosofias e ensinamentos religiosos que desenvolveram uma imagem multidimensional da vida na busca da realização da natureza original dos homens concedida por Deus. Esta perspectiva de vida levava as pessoas a procurar Deus de uma forma mais profunda e interna. Chamamos a isto perspectiva de vida tipo Abel. Em diferentes modos, a perspectiva de vida tipo Abel foi amadurecida para formar o mundo democrático de hoje. Período de maturação política, económica e ideologia. Este período refere-se aos 130 anos
entre a Revolução Francesa em 1789 até ao final da Primeira Guerra Mundial em 1918. As perspectivas de vida tipo Caim e de tipo Abel amadureceram e tomaram rumos diferentes. À medida que amadureceram, as duas perspectivas fundaram duas formas diferentes de sociedade com estruturas sociais distintas. Uma sociedade tipo Caim e uma sociedade tipo Abel. Democracia tipo Caim. Neste sentido, aqueles que abraçaram a perspectiva de vida tipo Caim defenderam o iluminismo e deram origem à Revolução Francesa, estabelecendo assim a democracia tipo Caim. O iluminismo dizia a respeito que a razão, por si própria, é capaz de encontrar a verdade. E por isso o René Descartes dizia: eu penso, logo existo. Isto era a partida para a sua filosofia. Neste sentido, aqueles que abraçaram a perspectiva de vida tipo Caim defenderam o iluminismo e deram origem à Revolução Francesa, estabelecendo assim a democracia tipo Caim. Viria a ser mais tarde sistematizada no marxismo na Alemanha e no leninismo na Rússia, formando o mundo comunista. A democracia tipo Abel. Os cristãos sinceros, fruto da perspectiva de vida tipo Abel, fundaram as democracias tipo Abel através da sua luta vitoriosa contra o absolutismo e pela liberdade religiosa. Muitos, a liberdade religiosa, aqui também na Europa, era impossível. Ninguém podia sair fora dos cânones que estavam a ser estabelecidos. Por isso, muitos cristãos quiseram sair da Europa, em especial no Reino Unido, na Inglaterra, e foram para outro mundo, para a América, onde podiam expressar a sua liberdade religiosa. E aí foram os peregrinos, os pais peregrinos que chegaram à América e que ajudaram a formar a nação americana. Nascida da perspectiva de vida tipo Abel, esta democracia deu origem ao mundo democrático de hoje. O significado da separação de poderes. O conceito de separação de poderes em 3 ramos do governo foi defendido por Montesquieu, francês. Essa separação procurava prevenir a concentração do poder político nas mãos de um só indivíduo
ou instituição. E a ideia foi proclamada na Declaração dos Direitos do Homem durante a Revolução Francesa. Então, os poderes foram divididos: poder legislativo, poder judicial e executivo, em separado. Antes estava tudo concentrado num só. Desde o início, a separação dos poderes era para ser uma característica da estrutura política de sociedade ideal de Deus. No entanto, uma vez mais, Satanás estava deficiente em imitar um aspecto do princípio por antecipação a Deus. Os 3 ramos do governo, legislativo, judicial e executivo, deveriam interagir em harmonia através de relações de princípios, seguindo a orientação de Deus através de Cristo. O significado da Revolução Industrial. O ideal de Deus da criação não pode ser realizado formando simplesmente um mundo sem pecado. Deus abençoou os homens com o poder de dominar o universo. É nosso dever fazer avançar a ciência para criar um ambiente agradável. A Revolução Industrial nasceu da providência de Deus para restaurar o ambiente adequado ao mundo ideal. A Revolução Industrial abriu um vasto território para a difusão do Evangelho. Com efeito, a Revolução Industrial contribuiu tanto para os aspectos internos como para os aspectos externos da providência da restauração. Nascimento das grandes potências. Acompanhando a Revolução Industrial e empurrada pelo rápido progresso da ciência, a industrialização criou economias caracterizadas pela superprodução. As grandes potências da Europa cresceram fortes à medida que competiam entre si na luta pelas colónias. As tendências Caim e Abel na ideologia e no curso do desenvolvimento económico levaram à posterior divisão política do mundo em democracia e comunismo. As reformas religiosas e as revoluções políticas e industriais desde a Renascença. O movimento tipo Caim, que começou com o renascer do helenismo, deu origem ao humanismo da Renascença. Posteriormente, o iluminismo deu origem ao materialismo histórico, o coração da ideologia comunista. Isto pode ser visto como a terceira renascença. Perante as limitações do lado satânico em antecipação à providência de Deus, a providência de Deus pede a realização de 3 estágios de revolução nas 3 esferas da religião, política e economia. Estes 3 estádios da revolução. Na esfera da religião,
é evidente que vai ocorrer uma terceira reforma a seguir à primeira e à segunda reforma. Na esfera da religião é evidente que vai ocorrer uma terceira reforma a seguir à primeira e à segunda. A segunda é aquela que foi feita por Swedenborg, sueco. Na política, a sociedade feudal medieval desmoronou-se e a monarquia absoluta foi destruída pelas forças da primeira e segunda renascença e reforma, respectivamente. Através da terceira reforma religiosa, o mundo democrático, do lado de Deus, irá triunfar e trazer à submissão o mundo comunista do lado de Satanás. Aí, os dois mundos serão unidos no reino do céu na terra, sob a liderança de Deus. A terceira revolução industrial, seguindo a primeira e a segunda, construirá um ambiente agradável para o mundo ideal. Secção 4 das guerras mundiais. As causas providenciais das guerras mundiais. As guerras ocorrem devido a fatores como conflitos de interesse político e económico e oposição de ideologias. No entanto, estas são meras causas externas. Existem também causas internas para as guerras. Assim, não podemos traçar o significado providencial das guerras mundiais centrado apenas nas causas externas. Quais foram as causas internas e providenciais das guerras mundiais? As guerras mundiais foram, primeiro, o resultado da última tentativa desesperada de Satanás de manter a sua soberania. Segundo, de forma a completar as condições de indemnização universais para restaurar as três bênçãos. Para que toda a humanidade pudesse superar a nível mundial as três tentações com as quais Satanás tentou Jesus. Quais foram as tentações, as três tentações que Satanás tentou Jesus? Primeira, Jesus tinha acabado de fazer o jejum. E o Satanás foi ter com ele e disse: então, está escrito, tu tens o poder de transformar estas pedras em pão. E Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. A segunda foi: ele levou ao cimo do templo e disse: está escrito que Deus protegerá todo aquele que realmente está com Ele. Portanto, tu podes realmente atirar-te aqui de cima do templo e os anjos irão segurar-te e não te causará dano. E o que é que Jesus respondeu? Está escrito
que não tentarás o Senhor teu Deus, mas a Ele adorarás. Terceira tentação. Mostrou-lhe todo o panorama que se podia realmente ver e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o que Jesus respondeu? Desaparece, Satanás. Está escrito: só a Deus servirás. E as três tentações foram relacionadas com estes três tipos de coisas: a comida, o domínio, a proteção do corpo, e a terceira, o domínio sobre todo o mundo. Portanto, as guerras mundiais ocorrerão em três fases. Resumo da providência da Primeira Guerra Mundial. Na esfera política, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre democracia de tipo Abel e os Estados autoritários de tipo Caim. A esfera económica foi travada entre nações imperialistas do lado de Deus e as nações imperialistas do lado de Satanás. Na esfera da religião e ideologia, as nações do tipo Caim, incluindo a Turquia, uma nação muçulmana que perseguia o cristianismo, e os seus aliados, a Alemanha e a Áustria-Hungria, lutaram contra as nações do tipo Abel da Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, França e Rússia, que geralmente defendiam o cristianismo. Nessa altura, em 1914, 1918. A Rússia era uma nação cristã. Por isso, ela entra no conflito, neste conflito. Portanto, foi entre defensores do cristianismo e perseguidores do cristianismo. O que decide o lado de Deus e o lado de Satanás? Aquelas nações que estão alinhadas com a direção da providência de Deus ou que agem de acordo com essa direção estão do lado de Deus, ao passo que aquelas que tomam uma posição oposta estão do lado de Satanás. A Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas, lideradas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e Rússia, permaneceram do lado de Deus. Por outro lado, a Alemanha e a Áustria-Hungria, as potências centrais, líderes, apoiavam a Turquia, uma nação muçulmana que perseguia o cristianismo. Por isso, em conjunto com a Turquia, eles estavam do lado de Satanás. Estão os dois lados, o lado de Deus e o lado de Satanás.
as causas providenciais da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tinha de ocorrer para, primeiro, completar a condição de indemnização universal para restaurar as três bênçãos de Deus na fase de formação. Segundo, para que as pessoas que estavam do lado de Deus em conjunto superassem a primeira tentação de Jesus a nível mundial. Terceiro, estabelecer a fase de formação para a restauração da soberania de Deus. Quais são os resultados providenciais da Primeira Guerra Mundial? Com a vitória do lado de Deus na Primeira Guerra Mundial, primeiro, completou-se a condição de indemnização da fase de formação para restaurar universalmente as três grandes bênçãos de Deus. Quais são? Crescei, multiplicai e dominai. Três bênçãos de Deus que deu ao homem na origem, quando criou os primeiros antepassados. Em segundo lugar, completou-se a condição de indemnização para restaurar a primeira bênção de Deus universalmente. Terceiro, estabeleceu-se, através da vitória da democracia, a fundação da fase de formação para a restauração da soberania de Deus. Estabeleceu-se a fundação para o segundo advento do Messias. A partir desse momento começou a fase de formação da dispensa do segundo advento. A guerra terminou em 1918. Não, 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial. E o Messias, quando é que nasce? Nasce depois da Primeira Guerra Mundial, 1920. A Segunda Guerra Mundial foi em 1939, 1945 e eu tinha acabado de nascer. Nasci a 44, de maneira que tive de sofrer as consequências da guerra. Resumo da providência da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a democracia, permanecendo sob a vitória da fase de formação alcançada na Primeira Guerra Mundial, derrotou o fascismo e assegurou a vitória na fase de crescimento. As nações do lado de Deus e as nações do lado de Satanás na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, uma aliança entre as nações democráticas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França liderou as nações do lado de Deus. Do lado de Satanás estava a aliança das nações fascistas, Alemanha, Japão e Itália. Ora bem, quem é que ganhou a Segunda Guerra Mundial? Foi o fascismo ou foi a democracia?
Quem ganhou a Segunda Guerra? Democracia. Ora bem. Ainda bem. Não sei como olhar para nós. No início foi devido à queda de Adão, de Eva e do arcanjo que as três grandes bênçãos de Deus não foram realizadas. Ainda estão por ser realizadas a nível cósmico. No início, devido à queda de Adão, Eva e o arcanjo, as três bênçãos de Deus não foram realizadas. Neste sentido, durante a Segunda Guerra Mundial, as três nações do lado de Deus, representando Adão, Eva e o arcanjo, quem são? As nações Adão, Eva e o arcanjo. Lideraram a luta contra as três nações do lado de Satanás, que também representavam Adão e Eva e o arcanjo do lado de Satanás. Portanto, as três nações representavam Deus, representavam Adão, Eva e o arcanjo, França. E as três nações que representavam o lado de Satanás, a Alemanha representava o lado de Adão, do lado